Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão, tudo bem com vocês? Graças a Deus, quinta-feira maravilhosa, hoje teremos um culto poderoso do Espírito da Fé, vou estar ministrando nesse culto na Igreja Verbo da Vida Blumenau. Você não pode perder presencial, mas também pode estar no canal, dos dois jeitos, participando, tendo comunhão conosco. Lembrando, irmãos, que comunhão é estar junto, pensar da mesma forma, falar da mesma forma, agir como a Bíblia diz que devemos agir. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito de contra quem é o combate da fé. Aleluia! Sabe, queridos, contra quem é o combate da fé? Isso é importante. Aleluia! Graças a Deus por nós sabermos sobre isso. Então, como podemos combater esse combate da fé, essa luta para crer nos fatos do Evangelho, mesmo quando eles parecem loucuras? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Quando as situações parecem contradizer o nosso testemunho. Aleluia! Né? Não é verdade? O que devemos fazer? É extremamente importante que conheçamos a natureza, a força tática do nosso inimigo. Qualquer comandante numa guerra sabe que a vitória depende das informações que o serviço de inteligência lhe proporciona. O conhecimento do potencial do exército oponente é essencial para derrotá-lo numa batalha. Os cristãos consentem com as mentiras, acusações de Satanás, porque não sabem a respeito da vitória total de Cristo sobre Satanás. Segundo, a respeito do seu próprio livramento do poder e do domínio de Satanás. Terceiro, a respeito do fato que eles foram trazidos de volta ao companheirismo e comunhão com Deus, onde permanecem inculpáveis, irrepreensíveis diante dele. Satanás não tem mais base para acusá-lo ou intimidá-lo, mas ele faz isso com desinformados, ele é o enganador. Quanto mais ignorante você é na palavra, mais glória Satanás tem. Por isso que Jesus disse, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Andar na ignorância é a chave para ter uma vida precária, uma vida arrasada pelo nosso inimigo. O nosso inimigo conta com a nossa ignorância, com a nossa falta de conhecimento, com a nossa falta de interesse pelas coisas de Deus. Trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo é a mesma coisa do que servir um jantar para Satanás. Aleluia! Então nós temos que entender que a zona restrita de Satanás é uma área onde ele age. É indispensável que nós, como crentes, saibamos sobre a derrota de Satanás, para saber que ele é enganador, mentiroso, blasfador, propagador de não-verdades, uma farsa, um mentiroso, tanto quanto isso lhe interessa. A sua esfera de poder, autoridade é fora do corpo de Cristo, no meio do mundo perdido. Ele não tem autoridade entre nós, os cristãos. Para esses, ele é um inimigo derrotado, a menos, é claro, que nós escolhamos viver na ignorância. Assim, vamos dar uma olhada nas verdades a respeito do nosso inimigo derrotado. Isso nos leva à segunda questão essencial sobre uma batalha espiritual, que irá esclarecer e enriquecer a perspectiva de nós, os crentes, de oração e intercessão contra quem e contra como fazemos o combate da fé. Paulo disse que nosso propósito é em combater o combate da fé para sermos capazes de ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, o verso 11. Nunca se esqueça que o nosso combate da fé é contra as ciladas. Não são fatos, mas mentiras. Não são verdades, mas fraudes. Não são realidades, mas ilusões. Nunca se esqueça que você está combatendo mentiras, fraudes e ilusões. Nós, crentes, não devemos ser pressionados pelas ameaças espirituais de Satanás. Quando eles o ouvem intimidado, brefando sistematicamente, destroem as imaginações e todo pensamento que se exalta contra o conhecimento de Deus. Eles
renunciam e rejeitam a qualquer coisa que desafie o desentendimento bíblico concernente à derrota de Satanás e a situação deles, de justificados aos olhos de Deus, pois nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando os emissários de Satanás sugerem pensamentos ou situações que são contrárias aos fatos do Evangelho e às verdades redentoras, os crentes alinham seus pensamentos, vocabulários e ações com a palavra de Deus. Isso é combater o bom combate da fé. O bom combate da fé se combate declarando a palavra. Lembre-se, nossa luta é contra ciladas, fraudes, astutas artimanhas, não são realidades. Estamos crendo na palavra de Deus em face da falsidade, engano do inimigo, que sabemos que é mentiroso e enganador. Se um cristão pode ser intimidado, assustado ou manipulado pelas obras dissimuladas e pelo engano do diabo, ele está acreditando nas mentiras e nas fraudes do diabo. Aleluia, nas artimanhas. Pelo engano do diabo, ele está acreditando em mentiras, ao invés de crer que Deus diz. Foi isso que Adão e Eva fizeram no Éden. E como resultado, perderam a vida abençoada que Deus planejou para eles. Quando Paulo se referiu às estratégias de Satanás, ele falou do engano da serpente. 2 Coríntios capítulo 11, o verso 3, da sua estutícia. 1 Coríntios capítulo 3, o verso 19. Como as pessoas podem ficar inchadas. Colossenses 2, 18. Como Satanás engana o coração dos simples. Romanos 16, 18. Ele alertou os éfesos sobre a astúcia com a qual Satanás engana. Efésios 4, 14. O combate da fé é estar firme contra as ciladas do diabo. Não fatos, mas fraudes. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz: ficar firmes contra as armadilhas do diabo. A Bíblia Viva diz: as táticas e artimanhas do diabo. Os crentes em conflito com Satanás não estão confrontando fatos, mas fraudes. Satanás não trabalha com fatos, ele sempre é fraudulento. Aleluia. As demonstrações de poder de Satanás são puro engodo. Paulo lembrava os crentes que nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Portanto, ele não alcançará vantagem sobre nós. Qual é o significado real dessas ciladas e planos de Satanás? Aleluia, aleluia. As mais respeitadas enciclopédias e definições de dicionário Vine do Novo Testamento estão dando coisas poderosas sobre os ensinos das palavras de grego no português. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, a impressão sensual e mental, percepção filosófica, atividade puramente mentais têm enchido as igrejas e diminuído o poder dos crentes na igreja de Cristo. Aleluia. A consciência sensual, tudo na esfera mental, como a imaginação, sensações, modelos de pensamentos, misticismo, ecos de mistérios religiosos, reflexões filosóficas, pensamentos humanos corrompidos ou irracionais, de pessoas sem entendimento, julgamento religiosos hostis por aqueles deficientes no entendimento sobre salvação, insensatez, loucura no sentido da insuficiência ou demência, está enfraquecendo a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem aceitado filosofias e a ciência dentro do pensamento cristão. Isso não funciona, isso não derrota Satanás, pelo contrário, fortalece Satanás, porque Satanás trabalha com fraude. Aleluia. O único poder de Satanás sobre nós crentes é aquilo que nós concedimos, aquilo que nós aceitamos. O poder de Satanás só pode ser autêntico no mundo, mas para o não convertido. E para os filhos de Deus ele é derrotado. Os crentes foram resgatados, libertados do poder das trevas, transportados para o reino do Filho amado de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 13. Como a cilada de Satanás, mentiras poderiam afetar aqueles que já foram redimidos, a não ser que eles escolham acreditar nas suas mentiras,
nas suas fraudes. Um grande número, aleluia, de superstições tem se manifestado de várias formas dentro da igreja, por meio do povo evangélico. Jesus disse: o diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira, é o criador da mentira. Jesus usou uma linguagem muito forte. Não posso imaginar como o Senhor poderia ter deixado mais claro que Satanás é uma farsa e que não tem autoridade em nossas vidas. Combater o bom combate da fé é ficar firme contra as ciladas do diabo. Significa crer no que Deus diz e não nas mentiras de Satanás. Não há verdade em Satanás. Jesus disse: nada do que ele diz é verdadeiro. Suas ameaças são vazias e quer dizer para nós crentes nada. A única informação que nós temos é que ele é um charlatão, mentiroso, inventor, homicida. Aleluia. Ele não tem domínio sobre nós. Aleluia. A nossa vida está acima de tudo isso. Satanás tem autoridade para manipular. Por quê? Porque o pecado original de Adão e Eva lhe deu o senhorio e a supremacia sobre todas as pessoas que não aceitam a obra redentora de Jesus Cristo. Entre os crentes, Satanás não tem sucesso, porque eles conhecem a verdade, eles não acreditam nas mentiras. Jesus é o caminho para eles. Eles são as ovelhas do seu rebanho. Eles não seguirão o estranho, nem serão levados e enganados pela manipulação de Satanás. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Aleluia. Sabe, queridos, não somos mais aqueles que são enganados. Satanás pode ser enganador, charlatão, mas nós sabemos quem somos em Cristo Jesus, porque conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Que coisa maravilhosa. Café tremendo. Um bom dia. Pastor Beto Fernandes, que te ama. Ei, fica firme, conheça a verdade e você está liberto e resiste o diabo, em nome de Jesus. Hoje à noite, culto. Aleluia. Tivemos um culto ontem maravilhoso com o pastor Marcelo, lá em Piraí, culto de oração. Um culto em Jaraguá do Sul também, com o pastor Oliveira. Que coisa maravilhosa. Pastor Silas esteve lá também, em nome de Jesus. Vai no nosso canal, dá um ok, se inscreve, manifesta a sua posição sobre tudo isso que nós estamos falando. Bom dia, fica firme. Satanás é manipulador, mas você conhece a verdade e está liberto. Em nome de Jesus, amém.